Olá, resenheiros e resenheiras aqui do canal, sejam bem-vindos, eu sou a Andréia e esse é o Resenhando com Gabi, o canal que traz as reviews dos BLs mais comentados do momento e dicas de doramas pra vocês. Hoje eu vou comentar o quarto e o quinto episódio de Plus Minus. Antes que eu fale pra vocês, já posso dizer que eu estou com o coração partido, porque Taiwan me desiludiu, que eu achei no final do terceiro episódio. Eu terminei o terceiro episódio com a certeza de que o Jong tinha corrido atrás do Fu e tinha beijado o Fu no meio da rua. Mas não era. Assim como foi pro Fu, foi pra mim e pra muita gente. Era só uma ilusão. Isso não acontece. Ele realmente corre atrás dele, pede desculpa por ter forçado ele na festa e fala que eles não precisam ir no telhado lá da faculdade, da escola, que eles iam quando ele fez a festa de 18 anos. Só que aí o Fu, muito bonzinho, fala que já que eles estão ali, eles deveriam ir mesmo. E eles vão. Explicando pra vocês, os vídeos de Plus Minus fica curto e eu deixo pra trazer de 2 em 2 episódios porque são episódios muito curtinhos. Tem acho que 26, 27 minutos cada episódio. Então é muito curto pra mim toda vez fazer um vídeo só de um episódio. Então é muito curto. Aí eles vão e eles começam a ter lembranças e relembrar o dia do aniversário dele de 18 anos. Eles vão passando pela escola, passa pelas classes, vai matando a saudade da época que eles estavam na escola. Aí a gente vê no bar, enquanto isso, o Kato, que é lindo, cabeludo lindo, conversando com a chefe dele, a Nikita, que ela achou que o Fu com o Jong ia ficar mais tempo. Aí ele fala que ela precisa observar mais. Aí ela vai embora e ele continua fechando o bar. E já tá amanhecendo. Ele sai pra pôr o lixo pra fora, só que a porta bate e ele tá sem a chave e sem o celular pra ligar pra ela. Bem nessa hora chega o Dian. Dian é o dono da lavanderia. Ele chega e pergunta se tá tudo bem. Ele fala que se trancou pra fora sem querer. Eu não sei se foi realmente sem querer ou se ele fez intencionalmente, porque ele tá começando a seduzência dele pra cima do Dian. Ele fica na seduzência toda. Vocês vão entender quando eu chegar nesse momento da seduzência, você vai ver. E aí o Dian fala pra ele assim, então, que se ele quiser ele pode ligar da lavanderia. Ele entra, liga, mas a chefe tá dormindo, a Nikita tá dormindo, não atende ele. Aí ele fala pra ele, vou deixar você trabalhar e vou dar um jeito de fazer alguma do que eu faço pra ir embora. E ele dá café da manhã pra ele ainda, o Dian dá café da manhã pro Kato. E ele vê que ele tá com sono, ele pergunta se ele quer dormir na casa dele. E ele aceita. Eles levam ele pro quarto dele, ele deita, mas também, tipo assim, eu acho que o travesseiro veio pegar ele, a cama e o travesseiro veio buscar ele no corredor, porque ele nem botou a cabeça no travesseiro, ele já tá dormindo. Ele apaga. Ele cobre ele e deixa ele dormindo. Quando ele acorda, horas depois, ele vai tomar banho. E aí o chuveiro do Dian tá com problema. Aí ele chama ele pra ajudar, ele vai tentar arrumar o chuveiro, esguicha água neles assim. Eles trombam um no outro, rolam um clima ali, parece que os dois vão se beijar, mas não. Não acontece. Não acontece. É aí que ele começa a seduzência dele. Ele vê que o Dian tá olhando pra ele, ele tira os óculos dele assim, limpa e coloca os óculos de novo e fica jogando aquele cabelo com a seduzência dele, só pra popotizar o coitado do Dian, que nunca viu um homem tão gato assim, interessado nele, né? Aí ele pega uma toalha e enrola no Dian e diz pra ele que ele pode ficar resfriado. E ele diz que vai chamar alguém pra arrumar o chuveiro. Mostra o Jung saindo do tribunal e ele fala com a mulher do ex-cliente dele. Lembra que ele recusou o caso desse homem por causa que ele escutou a mulher falando como que o homem era um embuste? E aí ele recusou e esse homem não gostou muito não. E o homem vê ele conversando com ela e marca ele. E ele demora pra voltar. Aí ele volta pro escritório, conta o que aconteceu. O Fu já estava preocupado com ele conta tudo o que aconteceu com ele, a conversa que ele teve, tudo o que aconteceu lá no tribunal. Aí o pai do Fu sai, deixa os dois sozinhos. O Fu pede para que ele tome muito cuidado, que a situação é séria. E ele diz que ele sempre se cuida. Sei. Ele diz que ele sempre vai se cuidar e sempre se cuida. Só que na hora que ele tá levando a irmã dele pra casa, ela decide que ela tá sentindo falta do Fu. Ela decide fazer uma videochamada com ele. E aí ela tá conversando com o Fu, que tá no escritório. E o Fu fala pra ela que tá sentindo saudade dela também, porque dá pra ver que ela é muito apaixonada pelo Fu. Bem nessa hora, o Jong vê os capangas com os tacos de beisebol, vem em direção deles. Ele puxa ela e eles saem correndo. E ela ainda tem tempo de falar pro Fu em que parque que eles estão. Só que eu falei assim, menino, o Fu é muito ligeiro, o The Flash perdeu feio. Porque o bichinho, olha, aparece assim na onde ele tá. Ele tava no escritório, ele desligou o telefone,
brotou na onde os meninos estavam correndo perigo. Assim acaba o episódio 4, com o Jung, que é a irmã dele, sendo encurralado num beco por esses caras, e os caras ameaçando eles com os tacos, que os caras realmente querem pegar ele, na verdade. Acabou o episódio. Quando começa o episódio 5, que o cara vai descer o taco no Jung, o Fu aparece e chuta o rapaz. É aí que eu falei que ele foi The Flash. The Flash perdeu feio pro Fu neste momento. O rapaz, ele acho que ele nem chegou a desligar o telefone, ele já surgiu na onde estava acontecendo a confusão. E aí ele já chega dando catiripapo nos caras, desce a porrada de todos eles. E aí, não sei da onde, o Jung, que estava até o momento correndo, fugindo, tira uma força, não sei da onde, tipo He-Man, e começa a bater nos caras também pra se defender e defender a irmã dele. E um dos caras vai bater com o taco na nuca do Jung. Mas o Fu entra na frente, coloca o braço e batem no braço dele, que acaba quebrando o braço dele, mas na adrenalina ali você não sente. Quando você, quem já sofreu fratura sabe que com sangue quente você não vai sentir dor na hora, né? Só se for uma fratura exposta. E ainda eu acho que é difícil sentir, eu acho, não sei, que eu nunca tive. Aí ele vira no Jiraiya, o Fu fica virado no Jiraiya. Menino, o bicho dá cada soco no rapaz que Matrix perdeu com o soco que ele dá, mas um pouco ele arrancava o pulmão do outro. Vocês já assistiram a palma budista de Kung Fusão? É o Fu. Ele dá cada porrada nos homens. E aí eles acabam fugindo. Só que antes deles, quando eles estão fugindo, a polícia chega e prende esses caras. E o Jung leva o Fu pro hospital. E lá eles descobrem que o braço dele foi quebrado, uma fratura pequena. E colocam uma tala, tudo bonitinho, e aí ele tá indo embora. E o Jung pede desculpa, porque ele falou que foi ele que colocou eles em confusão. E a irmã dele fala que não é culpa dele. E realmente não foi culpa dele, gente. E ele tá se sentindo mal. E eles vão pro restaurante do pai do Jung, que o pai do Fu tá lá também preocupado. E uma coisa que eu queria comentar, que eu acho muito bonita, a amizade do pai do Fu com o pai do Jung. Eles são bem amigos, dá pra perceber. E eu acho que quando esses filhos verem que estão apaixonados, eles vão realmente aceitar bem os filhos estar apaixonados, tá? Que todo mundo acho que já viu que eles são apaixonados, só os dois que não assumem. Que até os dois sabem que é, né? E nesse episódio a gente tem um crossover de um outro BL que eu amo de paixão. Amo de paixão. Se você não assistiu, você precisa assistir o episódio 5 de Plus Minus. Principalmente se você amar este casal, você tem que assistir eles nesse episódio. E eles vão estar em outros episódios, eu acho, porque eles estão na abertura da série. A partir do 5º episódio pra frente, eles já estão na abertura da série. Então, acho que eles vão até mais uns 2, 3 episódios aí, eles vão estar na série. O que é maravilhoso. Pra mim, eles ficavam até o final. Pra mim, eles teriam uma temporada nova, na verdade, né? E eles estão ali, o pai do Fu precisa ir pra delegacia, ninguém deixa o Fu ir junto. É tão bonitinho porque o Jung dá comida na boca dele, embora o Fu tá com muita vergonha. Ele fala que vai ficar com ele na casa, vai pro apartamento do Fu. Aí ele quer dar banho no Fu, que na verdade eu acho que ele só queria ver o Fu pelado, tá, gente? Porque ele fica insistindo muito e a cara que ele faz não é uma cara de quem só tá querendo ajudar, não. É uma cara de tipo assim, eu tô querendo te espiar, tá? Ele fica insistindo muito pra o Fu deixar ele dar banho nele, mas o Fu não deixa, que ele fica com muita vergonha. E nesse meio tempo a gente vê que o Dien foi no bar, que não tinha, no dia não abriu, mas quem tava lá era o lindo, mavioso do Kato. E aí ele tá no bar com ele foi entregar as roupas dele que ele lavou. E ele vê que ele tá colocando isolamento acústico no bar. Por isso que o bar não abriu. Aí ele pergunta, ele fala, porque assim o som do bar não vai mais te atrapalhar à noite. Finalmente eles tiveram a decência de parar pra pensar que o barulho do bar, música até de manhã, atrapalha o sono do outro que mora na parte de cima, né, gente? Há muito tempo vocês deviam ter feito isso, pelo amor de Deus. Precisou o Cato estar apaixonado por ele pra poder ter ideia de fazer isso? E aí ele pede pra que ele espere, que ele vai fazer uma bebida pra ele faz um drink que fica lindo, aí ele fica lindo fazendo aquele drink. Num bar, que um barman é bonito desse jeito, tu fica bêbado antes mesmo de beber a bebida dele, tá? E ele dá a bebida pro Dien, o Dien fala assim, eu não bebo. Aí ele, pode beber, essa não tem gosto nenhum de álcool. E ele bebe e gosta da bebida. E a bebida que ele fez, ele denominou como prazer em conhecê-lo. E eles ficam conversando, aí ele pergunta pro Kato se ele acha que ele é fraco. E ele fala assim, por quê? Ele fala, porque a minha ex achava. Ela achava que a minha vida era muito chata e que eu era fraco, que a minha vida não tinha nada de legal, de diferente.
E aí o Cato pergunta se foi por isso que os dois se divorciou. Ele diz que sim. Ele pergunta se ele se arrepende. Ele diz que não. Que ele se arrependeria se você prender uma pessoa... Isso aí é uma coisa interessante que ele fala. Você obrigar uma pessoa que já não quer mais estar com você e que não te ama mais a ficar com você, você está fazendo ela infeliz. E sendo infeliz. E isso é verdade. Se obrigar uma pessoa que não te ama a ficar com você, você está sendo infeliz porque ela nunca vai te fazer feliz. Ela não vai fazer questão de te fazer feliz. Aí o Cato pega uma bebida azul, que ele denominou como a coragem do dono da lavanderia, e eles ficam conversando, sentados um de frente com o outro. Ele tira os óculos do Dien e fala que ele tem lindos olhos. Vocês já falaram isso. Aí ele já tá na seduzência dele, tá? Aí ele fica todo, tipo, apaixonadinho, derretido de donzela. Você já viu? Ele já tá todo derretido de donzela. O coração já amoleceu, já derreteu. E ele dá um sorrisinho todo tímido. E o Dien pergunta se todas as bebidas têm o mesmo gosto. Um gosto assim, se é gostosa. Ele faz várias bebidas pra ele durante a noite. Várias. Aí a gente vê que o Fu sai do banho. E o Jong tá dormindo no sofá. E fala pra ele, eu que tô cuidando de você, não você tá cuidando de mim. Aí vai cobrir ele, mas cobre ele de todo quanto é jeito. E escuta ele sonhando com ele, falando, eu sempre vou estar ao seu lado. Ele ainda sonha com o Fu. Olha que bonitinho, apaixonado. E ele vai pro quarto achando engraçado ele ter falado isso. No outro dia de manhã, não é bem de manhã, o Dien acorda. Quem está ao lado dele sem camisa, com o cabelo impecável, que eu não sei como é que se rolou alguma coisa à noite. Ele dormiu a noite inteira, aquele cabelo continua impecável. Nenhum fio fora do lugar, tá? O Cato. Aí o Cato fala bom dia e ele acorda tipo assim, o que é que aconteceu? Que eu não tô lembrando. Mas não é que tipo assim... Ele tá bravo. Ele tá tentando lembrar saber o que aconteceu. E a campainha da lavanderia toca desesperada, 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 desesperada. A cara do Dien, quando ele vai tirar a coberta e vê que ele tá só de sunga, sem calça, é muito engraçada. É muito engraçado. E aí o Cato fica falando pra ele dormir mais, que tá cedo, que ele tá acordando muito cedo. Ele fala que vai atender a porta, mas que ele não sai dali, que ele precisa saber o que aconteceu. E ele desce. Quando ele chega pra abrir a porta, quem que tá lá? O Fu com o Jong, que foi levar a bolsa deles de roupa pra lavar. Aí ele fala, o Jong fala assim, nossa, eu achei que era feriado, porque você não abriu tão tarde. Aí ele, mas nem é tão tarde. Quando ele olha no relógio, é 1h da tarde. Ele se assusta, meu Deus, ele disse que era cedo. Aí o Jong fala assim, ele quem? Ele, não, deixa pra lá. Que ele não quer explicar, né? Bem nessa hora, ele está conversando, quem que me vem com descalço, com a camisa aberta, com a cara de quem acabou de acordar e com uma xícara de café na mão. O Cato. Como se ele estivesse na casa dele. Aí o Jong, que é sarrista, que não deixa passar nada, começa... Nossa, eu não sabia que a intimidade de vocês, de você com... O nome dele é Young Cato, tá? O Young Cato era tão grande assim. Aí ele, não é nada disso que você tá pensando, não. É que ele passou a noite na minha casa. Aí ele tá tendo... Sabe aquela situação que quanto mais você explica, mais você se complica? É o que acontece com o Dien nesse momento. Aí eles fazem um... Aí ele, não é isso, é que ele tava bêbado, a gente bebeu ontem, e aí ele dormiu na minha casa. Aí eles, vocês beberam? Meu Deus, quem diria? Ele, não é isso. Pera, deixa eu explicar. E aí ele olha pro Cato, tipo assim, pedindo ajuda. O Cato, que também já não é gente, não deixa passar e vira pra eles e fala assim, o que ele tá tentando dizer é, a gente foi pra cama muito tarde. Aí os dois fazem um... Aí o Fu percebe que ele tá muito sem graça, sai arrastando o Jong. E ele olha pra ele assim, tipo, eu não acredito que você falou isso. Bem na hora que ele olha pro Cato, o Cato faz a seduzência dele de jogar o cabelo. Aí ele já fica todo popotizado, derretido de donzela novamente, olhando pro Cato. Aí ele chega perto dele, fecha a camisa dele, que tá aberta, ele não quer que as pessoas vejam, né? E pergunta pra ele assim, qual é o nosso relacionamento? Aí ele vai andando, aproxima ele da parede e fala assim, você me odeia? Ele fala, Aí ele fala, você gosta de mim? Ele fala que sim. Aí o Cato dá um beijo na testa dele e ele fala assim, então a gente fica junto. Aí o Dien fala pra ele, mas isso não tá indo muito rápido? Aí o Cato fala assim que o amor é rápido, mas no seu caso, meu querido, o seu amor tá à velocidade máxima. The Flash. Tá muito rápido. Eu entendo a pergunta dele, tá literalmente rápido. E aí ele fala pra ele, vai beijar ele, e ele fala assim pra ele,
Eu posso pensar? E sai correndo com vergonha. Aí o Cato fica olhando assim, todo tipo apaixonado por ele, que eu acho que o Cato já gostava dele, só se aproximou dele, aproveitou a oportunidade de se aproximar dele, e vai pro escritório do Fu com o Jong, que é aí que vem a participação especial, porque chega um casal, dois rapazes que é um casal, e eles falam que eles querem se divorciar. Quem que é o casal? Lei Lei e Ji-hoon, de Beloved House. Sim, Shilei e Ji-hoon de Beloved House foi pedir o divórcio. E eu fiquei pensando, quando é que vocês dois se casou que eu não vi este casamento? Em que momento essas pessoas se casou? Falei, nossa, então quer dizer que se os Tang Muren e o Wilson fizer uma participação em outro BL, eles vão aparecer casados e com 5 filhos? Porque eles dois casou e nós não viu. Já estão se divorciando. E aí eles estão falando, como a gente sabe que o Shilei é teimoso, ele nunca vai admitir que ele implicava com o Ji-hoon no começo. E aí ele explica que agora ele não conversa com ele, que a comunicação ficou difícil. Ele faz um drama, e diz que tá cansado. E o Ji-hoon também diz que tá cansado. E o Ji-hoon tá falando com o Fu e o Shilei tá falando com o Jung. E acaba nos dois falando que eles querem o divórcio. Então no próximo episódio eu quero muito assistir pra ver esses dois se entender, porque eu não quero que eles se divorciem. Na verdade eu queria ter visto o casamento deles, mas eu não quero que eles se divorciem, porque eu shippo muito este casal. Amei ver eles dois na série. E eu espero que tenha uma segunda temporada deles, uma nova série com eles dois, que eles trabalham muito bem junto. Eu gosto deles, eu amo Beloved House, gente. Eu até assisti ela de novo, porque eu olhei os dois, mas me deu uma saudade de ver eles dois. Então eu fui lá e assisti eles de novo. É uma série maravilhosa, também é de Taiwan. Eu tenho review dela aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês. Que é uma série muito gostosa de assistir, bem romântica, é bem divertida de assistir também. Se você não assistiu Beloved House, você não sabe de que casal que eu estou falando. Mas se você assistiu Beloved House, shippa o Lei Lei com o Ji-hoon. Deixa aqui nos comentários se você também amou ver esses dois na série, se você tá gostando de Plus Minus, e o que você achou do Cato com o Dien já começar logo este romance. Então deixa aqui que eu vou responder vocês. Deixa o like, eu sempre peço pra vocês deixar o like, tem gente que esquece de deixar o like. Eu entendo, porque eu também, quando eu só assisti os vídeos, eu esqueci de deixar o like, mas antes de vocês quando vocês começarem a assistir o vídeo, já deixa o like que é mais fácil. Assim vocês não vão esquecer. Deixa o like que eu preciso muito do like de vocês. O like é muito importante pro canal. Então deixa o like. Se inscreve no canal se você não está inscrito e é novo aqui no canal. O primeiro vídeo que você tá vendo. Então já se inscreve aqui no canal também. Ativa as notificações. Você que já é resenheiro e resenheira aqui do canal, verifica se as suas notificações estão ativas. E se o YouTube está indicando e notificando vocês quando eu coloco vídeo novo no canal. Porque como eu fiquei muito tempo sem pôr vídeo, vocês sabem que ele dá uma diminuída na notificação e na indicação. Então verifique se está chegando para vocês. Tudo bem, resenheiros? Compartilhe o vídeo com seus amigos para ajudar o canal. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.